Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O meu nome é Clara Santos, tenho 28 anos e vivo em Lisboa, a cidade das 7 colinas e do Tejo que brilha ao pôr do sol. Sou mãe da Lara, uma menina doce e cheia de vida, com 7 anos. Desde que perdi meu marido há alguns anos, aprendi a gerir tudo sozinha. Trabalho, casa, escola da Lara. Cada detalhe da nossa vida depende de mim. Cresci numa família de valores tradicionais, mas a vida ensinou-me a ser independente e corajosa. Ainda assim, havia um vazio que nada conseguia preencher. Numa sexta-feira à noite, depois de um almoço descontraído com os meus colegas de trabalho numa pequena cafetaria perto da Avenida da Liberdade, surgiu a ideia que mudaria minha vida. Entre risadas e algumas taças de vinho, alguém brincou: Clara, e se criasses um perfil num site de encontro só para rir? No início, foi apenas uma piada. Criei o perfil sem grandes expectativas, imaginando mensagens engraçadas e estranhas que poderiam chegar. Sorri sozinha, sentindo uma mistura de curiosidade e diversão. Uma semana depois, recebi a primeira mensagem de alguém chamado Miguel. Não era uma mensagem qualquer. Ele escrevia poemas curtos, perguntava sobre os meus sonhos, e tinha uma forma de me fazer sorrir mesmo através da tela do computador. Cada mensagem parecia uma conversa ao final do dia, leve e agradável, e comecei a esperar ansiosa pela próxima. Às vezes ele ligava, e a sua voz tinha um tom caloroso e misterioso que me deixava inquieta e ao mesmo tempo segura. Aos poucos, percebi que algo dentro de mim estava mudando. Eu estava a apaixonar-me, sem conseguir resistir. Então veio a revelação que me fez prender a respiração. Miguel escreveu-me que estava a escrever da prisão. Meu coração disparou e a minha mente gritou: será uma armadilha? Posso confiar? Mas havia algo dentro de mim que dizia para continuar. A conexão que sentíamos era real e intensa. Eu não sabia o que ele tinha feito nem quanto tempo ainda ficaria preso, mas o que eu sentia era mais forte que qualquer medo. Decidi que precisava encontrá-lo pessoalmente. A viagem não seria fácil, mais de 2.500 quilômetros, atravessar a costa do Atlântico até o sul de Portugal, enfrentar o frio do inverno e a ansiedade de ir ao encontro de alguém que conhecia apenas pelas palavras. Cada quilômetro percorrido misturava medo e excitação. Perguntei-me várias vezes: Clara, quem estás a procurar? Vale mesmo a pena arriscar tudo? Mas no fundo sabia a resposta. Valia cada segundo de coragem e cada dúvida enfrentada. Quando finalmente cheguei à prisão de Évora, fui recebida pelo Rafael, irmão de Miguel. Um homem alto e sério, mas com um sorriso acolhedor que transmitia segurança. O seu olhar parecia dizer: você está realmente aqui, e isso é loucura. Sorri timidamente e senti uma mistura de nervosismo e curiosidade enquanto ele me guiava pelos corredores frios e silenciosos da prisão, explicando as regras e o que eu deveria esperar. Cada porta que se abria fazia o meu coração bater mais rápido. Finalmente, chegou o momento de encontrá-lo. Miguel apareceu. Ele parecia maior, mais sério e vulnerável ao mesmo tempo. Quando os nossos olhos se encontraram, senti uma mistura de alívio, medo e amor que nunca tinha sentido antes. Colocamos as alianças, dissemos sim e, naquele instante, percebi que me tinha lançado no amor mais impossível da minha vida. Os 3 dias seguintes foram intensos, quase irreais. Cada abraço, cada conversa, cada gesto tinha um peso enorme. Eu trouxe pequenos presentes, preparei refeições simples na cozinha comunitária, e cada momento era precioso. Falávamos sobre sonhos, planos impossíveis, e ríamos como se não existisse o mundo lá fora. Cada segundo juntos parecia eterno e ao mesmo tempo fugaz. Apesar de toda a felicidade, havia uma sensação de inquietação. Miguel às vezes parecia distante, mergulhado em pensamentos que eu não conseguia alcançar. Eu sentia que algo ainda estava por vir, algo que poderia mudar tudo. Mas naquele instante, só havia nós dois, vivendo cada momento intensamente,
com coragem e amor. Enquanto caminhávamos pelos corredores da prisão, sentindo o calor da presença um do outro, percebi algo essencial. O amor verdadeiro exige coragem. Eu estava ali, longe de tudo que conhecia, enfrentando medos e atravessando quilômetros de incerteza por alguém que me conquistara apenas com palavras. E naquela hora, soube que qualquer coisa poderia acontecer depois, mas que o que sentia já havia mudado minha vida para sempre. Quando terminei a viagem até Évora, sentia-me exausta, mas também mais viva do que em anos. Aquele frio de inverno parecia não existir quando estava perto dele. Miguel estava à minha espera na sala de visitas, e eu reconheci nos seus olhos a mesma mistura de emoção, nervosismo e incredulidade que eu sentia. Um sorriso tímido surgiu no seu rosto, e naquele instante todo o meu medo desapareceu. Eu sabia que estava exatamente onde deveria estar. Rafael, o irmão, ajudou-nos a passar por todas as formalidades. A cada verificação, a cada guarda que nos observava, sentia-me como se estivesse num palco. Mas Miguel segurava minha mão e eu sentia que nada poderia nos separar naquele momento. Ele estava mais magro do que nas fotos, mas o seu olhar profundo transmitia confiança e carinho. Era difícil acreditar que tudo aquilo estava acontecendo, mas eu sabia que o amor que sentia por ele era real. Os 3 dias juntos eram preciosos e curtos demais. Passávamos horas a conversar, a rir, e a tentar conhecer cada detalhe um do outro que não tínhamos descoberto por mensagens. Eu trazia pequenas lembranças, um livro que ele queria ler, chocolates portugueses que lembravam a nossa cidade, pequenas coisas que podiam tornar aqueles dias especiais. Cada gesto, por mais simples que fosse, parecia carregar um significado imenso. No primeiro dia, caminhamos pelos corredores da prisão, e Miguel mostrou-me os espaços permitidos para visitas. Conversávamos sobre tudo: a vida antes da prisão, sonhos que ainda queríamos realizar, histórias da nossa infância. Ria-me com as suas histórias, mas também percebia a dor que ele carregava. Havia momentos em que o silêncio caía entre nós, e nesses instantes, sentia que o tempo tinha parado. No segundo dia, tentamos preparar juntos uma pequena refeição na cozinha comunitária. Foi engraçado e desastrado. As facas eram diferentes, os ingredientes limitados, e ríamos de cada pequeno desastre. Mas cada sorriso, cada toque acidental das mãos, era uma prova de que estávamos ali não apenas fisicamente, mas emocionalmente conectados. A sensação de proximidade, de poder tocar alguém que significava tanto para mim, era indescritível. À noite, sentamo-nos perto da janela da sala de visitas, e eu observei o céu escuro de inverno. Miguel segurou a minha mão e disse: "Clara, não sei se mereço tanto amor, mas prometo que vou tentar ser melhor por ti." Aquelas palavras tocaram-me profundamente. Senti uma mistura de orgulho e medo, porque sabia que o mundo lá fora não entendia nossa história, e que cada momento juntos estava cercado de regras e limitações que nos obrigavam a aproveitar cada segundo. No terceiro dia, preparei uma pequena surpresa: um bolo que lembrava minha infância em Lisboa e uma carta escrita à mão. Entreguei-lhe com um sorriso tímido, e ele leu cada palavra lentamente, como se estivesse absorvendo cada sentimento que eu havia colocado ali. A sua expressão mudou, e percebi que ele estava emocionado. Por alguns minutos, o mundo lá fora desapareceu, e éramos apenas nós, com nossos gestos e sentimentos, vivendo uma realidade que parecia impossível, mas que era nossa. Apesar de todo o encanto e emoção, uma sensação de inquietação começou a surgir. Percebia que Miguel, por vezes, se afastava emocionalmente, e embora não dissesse nada, havia algo nos seus olhos que me deixava apreensiva. Eu não sabia se era medo, cansaço ou apenas a rotina da prisão, mas algo me dizia que a vida fora daquela sala de visitas seria muito mais complicada do que aqueles 3 dias mágicos. Ao final do dia, despedimo-nos com um abraço longo e apertado. Senti o seu coração bater contra o meu, e ao mesmo tempo, senti a distância que nos separaria nos próximos meses.
O corredor frio da prisão parecia infinito quando me afastei, mas havia dentro de mim uma certeza. Aquele amor era real, e eu faria qualquer coisa para que ele sobrevivesse, não importa a distância ou os obstáculos. No avião de regresso a Lisboa, senti uma mistura de tristeza e esperança. Tristeza por deixar Miguel para trás, e esperança porque, mesmo à distância, sentia que algo poderoso havia começado entre nós. Eu sabia que os próximos meses seriam desafiadores, visitas curtas, longas esperas, e a incerteza do que o futuro nos reservava. Mas algo dentro de mim gritava que valeria a pena lutar por ele, por nós. Enquanto olhava pela janela, observando as luzes de Lisboa refletidas no Tejo, prometi a mim mesma: vou fazer tudo para que este amor sobreviva. Vou enfrentar qualquer medo, qualquer dificuldade, porque sei que vale a pena. Mesmo com toda a felicidade que senti nesses 3 dias, havia uma sensação de que algo mais estava por vir. Um desafio maior, uma prova de confiança e amor que ainda não podia compreender completamente. Mas naquele instante, enquanto Lisboa se aproximava, eu apenas respirei fundo e deixei meu coração acreditar que o impossível era possível. Depois do regresso a Lisboa, a vida parecia voltar ao normal, mas algo dentro de mim tinha mudado. Cada momento com Miguel ainda estava fresco na minha memória, e cada palavra, cada sorriso, cada toque parecia ecoar dentro de mim. Entretanto, a rotina diária voltou com força. Trabalho, cuidar da Lara, compromissos familiares. E aquela saudade constante de Miguel. A distância era cruel, e cada ligação ou mensagem era um lembrete de que, por enquanto, não podíamos estar juntos. No início, as nossas conversas eram constantes. Miguel escrevia cartas longas, mensagens cheias de carinho e esperança. Mas, com o passar do tempo, percebi pequenas mudanças. As mensagens demoravam a chegar, ele às vezes parecia distraído ao telefone, e certos comentários me deixavam desconfortável. Tentei ignorar, pensando que era o cansaço ou o estresse da prisão, mas algo dentro de mim começou a inquietar-se. Uma noite, ao ler uma das mensagens, notei algo diferente. Miguel mencionava detalhes que não tinha compartilhado comigo antes. Detalhes que sugeriam que ele estava a interagir com outras pessoas. Meu coração disparou. Eu sabia que precisava de respostas, mas também sentia medo do que poderia descobrir. Afinal, ele era o homem que eu amava, com quem eu havia compartilhado momentos intensos e íntimos, e eu confiava nele com toda a minha alma. Decidi confrontá-lo, mas com cuidado. Perguntei sobre as mensagens e as conversas, tentando não soar acusatória. Ele respondeu, mas de uma forma vaga, desviando-se do assunto. Senti uma pontada de dor, uma sensação que nunca tinha sentido antes. Aquele homem que eu amava, que eu havia arriscado tudo para encontrar, parecia distante de repente, e eu não sabia por quê. Os dias seguintes foram uma mistura de alegria e ansiedade. Cada mensagem recebida trazia esperança e medo ao mesmo tempo. Eu queria acreditar que tudo era apenas uma distração, que Miguel ainda me amava como antes. Mas a dúvida começou a corroer a minha confiança. Passei a observar cada palavra dele, cada silêncio, cada demora na resposta. E cada vez que ele demorava mais do que o habitual, sentia um frio no estômago. Enquanto isso, em Lisboa, minha rotina continuava. Eu tentava manter-me ocupada. Passava tempo com Lara, cuidava da casa, trabalhava no escritório. Mas o pensamento constante de Miguel e da nossa relação dificultava a concentração. Senti-me dividida entre a vida que conhecia e a paixão avassaladora que sentia por ele. Era como se eu estivesse vivendo 2 mundos, um seguro, próximo, e outro distante, cheio de incertezas. Certo dia, decidi escrever uma carta longa, colocando tudo o que sentia. O amor, o medo, a insegurança e a esperança. Enviei para Miguel, pedindo sinceridade e transparência. Alguns dias depois, recebi uma resposta calma e cheia de palavras doces, mas ainda senti que algo estava escondido.
Ele pedia paciência, dizia que precisava de tempo para organizar seus sentimentos. Mas eu sentia que havia algo mais profundo que ele não queria me contar. A distância física começava a se tornar também emocional. Aquelas pequenas feridas internas começaram a se acumular, tornando cada encontro virtual carregado de tensão. Eu tentava manter a calma, mas a mente e o coração não obedeciam. Comecei a questionar-me: será que ele ainda me ama? Será que estou a lutar por alguém que já se afastou? Cada pergunta trazia uma pontada de medo e solidão, mas, ao mesmo tempo, uma chama de esperança continuava acesa dentro de mim. Para não sucumbir à ansiedade, decidi focar-me em pequenas alegrias do dia a dia. Passear com Lara pelo Parque das Nações, organizar a casa, conversar com amigos próximos sobre assuntos triviais. Mas cada momento de felicidade era sempre acompanhado por aquele pensamento persistente: Miguel. Era como se ele estivesse sempre presente, mesmo quando ausente. Ao fim de algumas semanas, tivemos uma conversa mais longa, por vídeo. Pela primeira vez, senti a vulnerabilidade dele de perto. Miguel confessou que estava a lidar com sentimentos confusos, que se sentia pressionado pela situação da prisão, e que às vezes, mesmo sem querer, buscava atenção em mensagens com outras pessoas. Meu coração doeu, mas compreendi que ele não me amava menos. Ele estava apenas perdido, tentando lidar com a própria dor. Naquele momento, percebi que o amor não era apenas alegria e encontros felizes. Era também aceitar as dificuldades, enfrentar medos e lidar com incertezas. Eu queria estar ao lado dele, ajudá-lo a atravessar a tempestade emocional, mas também sabia que precisava proteger meu coração. Era um equilíbrio delicado, e eu precisava de coragem para continuar. Nos dias seguintes, mantivemos contato constante, mas com mais cuidado e honestidade. Cada mensagem era medida, cada palavra tinha peso, mas também tinha significado. Eu sentia que, apesar de tudo, estávamos a construir algo verdadeiro, embora desafiador. E, no fundo, uma certeza permanecia. O amor que sentia por Miguel era forte demais para desistir, mesmo com todas as dúvidas e feridas emocionais que surgiam. E, enquanto eu observava Lisboa iluminada pela noite, pensava no que viria a seguir. Porque, apesar das feridas, do medo e da distância, algo me dizia que o próximo desafio seria ainda maior, e que só enfrentando poderíamos descobrir se nosso amor era realmente inquebrável. Os meses seguintes foram um teste constante para mim. Cada visita a Miguel era limitada, cada ligação era medida, e cada mensagem carregava consigo o peso da distância. Eu tentava manter a rotina em Lisboa, cuidar da Lara, e trabalhar na agência de viagens. Mas era impossível ignorar a dor e a ansiedade que a ausência de Miguel provocava. A cada encontro, sentia-me viva, mas ao mesmo tempo, vulnerável, como se meu coração estivesse sempre à beira de se partir. Durante uma visita de inverno, quando o frio cortava as mãos e o coração, percebi que Miguel estava diferente. O sorriso que antes me tranquilizava agora parecia ensaiado, e o olhar, embora carinhoso, tinha uma sombra de distração. Sentamo-nos na pequena sala de visitas, com a luz fraca refletindo nos vidros das janelas, e percebi que ele hesitava a falar. Clara, às vezes sinto que não consigo te dar tudo o que mereces, disse ele baixinho. Meu coração doeu, mas respirei fundo e segurei sua mão com força. Miguel, não importa. Estou aqui por ti, e isso é suficiente. Mesmo assim, a sensação de insegurança persistia. Com o passar do tempo, notei sinais sutis. Mensagens que chegavam mais tarde, respostas curtas, hesitação em conversas importantes. Meu coração sentiu a pontada do medo. Tentei ignorar, mas a mente é traiçoeira. Comecei a imaginar situações, a questionar cada gesto, cada silêncio. Uma noite, ao verificar discretamente o celular dele, vi indícios de conversas com outras mulheres. A dor foi intensa, e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não,
Isso não pode estar acontecendo, pensei. Mas era a realidade. Miguel, meu amor impossível, estava, de alguma forma, se afastando emocionalmente. Quando finalmente nos encontramos na visita seguinte, tentei esconder minha dor, mas ele percebeu imediatamente. Clara, eu não queria que soubesses assim, disse ele, com a voz embargada. Então me diga a verdade, Miguel. Eu posso aguentar a verdade. Só não quero viver na dúvida, respondi, tentando manter a calma. Ele suspirou e explicou que, na prisão, às vezes buscava a atenção de outros para lidar com a solidão e o medo. Que nunca deixará de me amar, mas que estava perdido, confuso, tentando sobreviver emocionalmente. Meu coração se apertou, mas compreendi. Ele estava sofrendo, assim como eu. Nos dias seguintes, tentei reconstruir minha confiança. Cada mensagem, cada ligação, cada pequeno gesto de carinho passou a ser precioso. Eu aprendi a valorizar o que tínhamos, mesmo com todas as limitações e dificuldades. Mas havia uma decisão que precisava ser tomada. A cada 3 meses, quando ele tinha direito à visita, eu enfrentava longas viagens, frio intenso e regras rígidas, apenas para passar alguns dias juntos. E, mesmo assim, sentia que não era suficiente. Enquanto caminhava por Lisboa, pensando na nossa situação, percebi que precisava de coragem não apenas para amar, mas para escolher meu caminho. Eu amava Miguel, mas também precisava preservar minha própria vida, minha própria felicidade e a segurança da minha filha. Cada decisão era carregada de medo e emoção. Seguir lutando por um amor impossível ou proteger meu coração e minha vida. Uma tarde, após enviar uma carta longa explicando meus sentimentos, recebi a resposta de Miguel. Ele expressava amor, arrependimento e esperança, mas também a sensação de impotência diante da situação. Meu coração estava dividido. Queria acreditar nele, queria continuar lutando, mas também sentia que cada passo nos aproximava de um limite invisível. Foi nesse período que percebi a força que ainda não conhecia dentro de mim. Eu podia amar intensamente, mesmo enfrentando a distância, as incertezas e as pequenas traições emocionais que surgiam. Aprendi que o amor verdadeiro não é apenas sentir alegria e paixão, mas também aceitar dor, lidar com dúvidas e tomar decisões difíceis. Chegou o dia da visita mais importante daquele ano. Eu estava nervosa, mas determinada. Cheguei à prisão, enfrentei as verificações e entrei na sala de visitas. Miguel estava lá, esperando, com o mesmo sorriso tímido e o olhar intenso que sempre me conquistou. Abracei-o com força, sentindo seu coração bater contra o meu. Por alguns segundos, todos os problemas, todas as dores e todos os medos desapareceram. Conversamos longamente. Cada palavra tinha peso. Cada gesto era carregado de emoção. Ele pediu que eu esperasse por ele, prometendo tentar melhorar e manter nossa ligação forte. E eu, mesmo com a dor no coração, aceitei acreditar. Naquela noite, ao voltar para Lisboa, olhei para o Tejo iluminado e percebi que, apesar de todas as feridas, do medo e da distância, algo dentro de mim gritava que não podia desistir. Eu tinha aprendido que o amor verdadeiro exige coragem, paciência e, acima de tudo, fé em si mesmo e no outro. E enquanto fechava os olhos, senti um pressentimento. O próximo desafio seria maior. Algo estava por vir, algo que exigiria não apenas amor, mas também escolhas que poderiam mudar nossas vidas para sempre. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Cada visita a Miguel tornava-se mais curta, cada mensagem mais pesada de significado. A distância parecia se alongar infinitamente, e a insegurança tornou-se uma sombra constante em meus dias. Eu me sentia dividida entre o amor intenso que sentia por ele e a necessidade de proteger meu coração e a vida da Lara. Cada decisão parecia impossível, mas sabia que precisava enfrentá-las com coragem. Uma tarde, ao chegar do trabalho, encontrei uma carta deixada por Miguel. Suas palavras eram profundas, carregadas de arrependimento e amor,
mas também revelavam frustração. Ele confessava sentir-se perdido, incapaz de controlar suas emoções e relações dentro da prisão. Meu coração se apertou. Eu amava aquele homem, mas percebi que, mesmo com todo o amor do mundo, havia limites que nem sempre podíamos ultrapassar. Decidi enfrentar a situação de frente. Liguei para Miguel e, com a voz firme, perguntei sobre todas as mensagens que me haviam magoado. Ele suspirou, e por alguns minutos, o silêncio entre nós foi quase sufocante. Clara, eu errei, mas nunca deixei de te amar. Estou confuso, sim, e às vezes busco a atenção de outros. Mas é apenas porque sinto a solidão da prisão de forma insuportável, disse ele, com os olhos marejados na tela da videochamada. Meu coração doeu, mas compreendi que ele não era menos meu, apenas humano, vulnerável e perdido naquele mundo fechado. Nos meses seguintes, tentei reconstruir nossa relação. Cada visita se tornou um ritual de paciência e atenção. Cada mensagem uma oportunidade de reforçar a confiança. Ainda assim, a sombra da dúvida permanecia. Em Lisboa, eu mantinha minha rotina, mas cada gesto, cada sorriso da Lara, cada pequeno momento de felicidade, era acompanhado pelo pensamento constante: Miguel. Tudo mudou numa manhã de inverno. Recebi uma ligação urgente. Meu pai havia sofrido um acidente grave e estava hospitalizado. Ele era meu porto seguro, meu exemplo de força e disciplina. E agora estava fragilizado, dependendo totalmente de mim. Sem pensar duas vezes, organizei tudo. Levei Lara para a escola, arrumei a viagem e fui cuidar dele. Nos dias seguintes, fiquei ao lado do meu pai, cuidando de cada detalhe, orando, esperando notícias dos médicos. Foi exaustivo, mas senti uma força dentro de mim que nunca imaginei possuir. Durante esse período, a comunicação com Miguel tornou-se quase impossível. Mensagens atrasadas, visitas adiadas. E, de repente, percebi que ele havia parado de me procurar. Meu coração quebrou. Senti-me abandonada, traída, mesmo sabendo que a vida dele também era difícil. A solidão se instalou e, pela primeira vez, questionei se todo o sacrifício havia valido a pena. Passaram-se semanas. Eu cuidava do meu pai, apoiava Lara, mas meu coração estava vazio. A sensação de rejeição era tão intensa que comecei a pensar em desistir. Até que, numa tarde chuvosa, ao abrir o jornal online, vi uma notícia que me fez parar o coração. Miguel havia sido transferido para participar de uma operação internacional como voluntário, algo relacionado à segurança em conflito na fronteira da Ucrânia. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Ele estava vivo, mas distante de forma inacreditável. Senti um orgulho imenso dele, mas também uma dor profunda. Aquele homem que eu amava enfrentava riscos que eu jamais poderia imaginar. E eu permanecia aqui, em Lisboa, sentindo-me inútil, sem poder ajudá-lo. As lágrimas escorreram, misturadas com orgulho e desespero. Compreendi, finalmente, que a vida não nos dá garantias. O amor é intenso, mas também doloroso e imprevisível. Nos dias seguintes, tentei manter-me firme. A comunicação com Miguel voltou, mas agora havia um tom diferente. Ele me escrevia sobre sua missão, sobre os desafios, sobre o quanto sentia minha falta. Eu lia cada palavra e sentia a mesma paixão, mas também a sensação de que ele havia mudado. O homem que conheci nos primeiros encontros na prisão já não era exatamente o mesmo. Ele estava mais maduro, mais distante, mas ainda parte do meu coração. Eu percebi que o amor verdadeiro não é possuir, mas apoiar, mesmo de longe. Percebi que poderia sentir orgulho de alguém, mesmo quando ele não me procura como antes. E que, às vezes, precisamos aceitar que a vida leva as pessoas para caminhos diferentes, mas não diminui o que sentimos. Naquela noite, olhando para o tejo iluminado, pensei em tudo o que havíamos passado. Os encontros impossíveis, a paixão intensa, as dúvidas, a distância e os desafios. Senti uma mistura de orgulho, tristeza e esperança.
Meu coração sabia que a história não havia acabado, que ainda havia capítulos a escrever. Mas também sabia que o próximo passo dependeria de escolhas difíceis. Enquanto o vento frio da noite soprava pelas ruas de Lisboa, senti uma presença dentro de mim. Uma força que me lembrava que, independentemente da distância ou das circunstâncias, o amor que sentimos nunca desaparece completamente. E uma pergunta ficou no ar, como uma sombra. Será que, um dia, Miguel e eu conseguiremos viver juntos de verdade? Ou nosso amor continuará a ser um fogo distante, intenso, mas impossível? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.